sombras. Ela vê você, também envolvido na urdidura da crueldade, especialmente contra o seu comandante, e fica estarrecida. Tudo ali a apavora. Logo depois, vitoriosa, Catarina exibe para a amiga a liberação do crime, assinada por seu filho, o rei. Basta, infame, blasfemo transtornado. E claro que basta, porque você conhece o que sucedeu depois. A morte de milhares de calvinistas, vitimados pela vilania da terrível Megera, genitora do rei, que ambicionava muito mais para um outro filho, seu privilegiado, cometendo atrocidade nos dias do casamento da própria filha. Acontecimento esse que atraiu a Paris o inusitado número de inimigos de Deus e da França, os calvinistas, conforme se referia. A sua imagem ignóbil ficaria impressa a fogo na memória da adolescente, que o detestou como a todos aqueles que se fizeram instrumento dos hediondos acontecimentos. Não é de estranhar que, mais tarde, 15 anos depois aproximadamente, quando senhora de muitos bens, desfrutando grandes regalias na corte e portadora de expressiva beleza, sendo assediada pelo seu insidioso interesse em conquistá-la para submeti-la aos seus caprichos, utilizou-se do prestígio de que desfrutava, acusando-o de traição à fé católica e à pátria, conseguindo que o atirassem num calabouço de vergonha e de morte, muito comum então, livrando-se do inclemente perseguidor. Afinal, a sua traição a Coligny convidava-o a viver o mesmo drama do nobre almirante. As lutas de religião prosseguiram então e demoraram-se por muitos anos, como efeito infeliz da desditosa noite de São Bartolomeu, de que a França iria reabilitar-se somente mais de 200 anos depois, nos dias da Revolução, iniciada a 14 de julho de 1789. Houve um silêncio significativo. Todos estávamos surpreendidos com a sabedoria do mentor e com a grandeza das leis que nunca feriram inocentes. O médium Isidro chorava discretamente, recordando-se, por certo, também, daqueles atos dias. Convenhamos, prosseguiu o doutor Arquimedes, que o irmão vem doente, desde há muito. A sua perversidade atual era-lhe conduta habitual então, de que se utilizava para estuprar jovens que eram arrebanhadas pelos seus auxiliares e trazidas, indefensas, à sua vil presença, infelicitando-as em definitivo. Por certo, não arrolou o número dessas moças violadas que resvalaram para a prostituição, para o crime, para a loucura, para o suicídio. Não seja de estranhar, portanto, o sentimento de inferioridade que martiriza, em decorrência da cor atual de epiderme, que considera infame, do lar humilde em que renasceu, das graves convulsões epilépticas periódicas, que lhe dão estabilidade frequente e do distúrbio esquizofrênico, mas por meio dos quais será levado à paz de consciência, se souber aproveitar os procedimentos purificadores com que o seu privilegiou. Bem reconheço que não lhes será fácil uma mudança radical, mas não se pode impedir de tentar a transformação do sentimento, aproveitando a oportunidade feliz de serviço ao próximo ao lado do seu anjo tutelar, sendo gentil com os pacientes que vêm buscar socorro, abrandando a cólera fácil, auxiliando o seu próximo. Deus faculta-lhe uma instrumentação superior e variada para a rápida reabilitação e reconquista da harmonia íntima. Aproveite desses recursos, sem tardança, enquanto luz ocasião ditosa. O sábio mentor comovera-se ante a misericórdia divina, que faculta tantas concessões aos calcetas, que somos quase todos nós, a fim de que nos reabilitemos, mesmo que sem qualquer mérito para a ascensão que nos aguarda. Nesse momento, como mecanismo de fuga, Eduardo pareceu predisposto a uma crise convulsiva. O mentor, porém, falou-lhe com energia. Reaja ao transtorno emocional, porque você não se encontra sob a injunção dos neurônios cerebrais. Mantenha-se lúcido, consciente. Reaja. Eduardo recobrou a calma, e rompendo em sincero pranto, que bem podia ser de arrependimento ou de autocompaixão, seria difícil definir, em face da sua constituição espiritual e do seu caráter venal. Você irá proteger o irmão que lhe abriu o coração, reabilitando-se e propondo-lhe felicidade. Ser-lhe-ás servidor devotado, a fim de que os seus dias, na terra, sejam prolongados em favor do ministério que lhe abraça. E aproveite-lhe a convivência para melhorar o padrão mental e de conduta emocional, preparando-se para o amanhã, quando ele o antecipar na viagem de volta à pátria. Mergulhe o pensamento e a emoção nas páginas da doutrina espírita, que nunca lhe mereceu qualquer respeito ou atenção, a fim de iluminar-se, vencendo as heranças mórbidas do passado. No silêncio,
que se fez natural, Ângelo cercou-se e aplicou-lhe passes de refazimento de energia e de renovação emocional. Minutos após, o enfermo da alma dormia algo tranquilamente. Desde quando o hábil hipnotizador espiritual conduzira Eduardo ao passado, a indução bem aplicada atingiu também Marcondes, que passou do estupor inicial do que ouvia ao profundo sono que o mergulhava no pretérito. O psiquiatra espiritual gentil aproximou-se do sofredor e falou-lhe, com certa doçura: desperte agora para as lembranças do mesmo período. Você conheceu Eduardo naquela conjuntura, após a matança de 24 de agosto. Fizeram-se amigos. Também participou com irresponsabilidade de algumas escaramuças religiosas e dissipações morais. Mas não era de complexão odienta. Mais tímido e vulnerável, deixou-se conduzir pelo comparsa, comprometendo-se gravemente. Agora dispõe de oportunidade ditosa de refazer o caminho, de renovar as aspirações, de edificar a felicidade futura. Calou-se, a fim de dar tempo à retentiva do ouvinte trazer de volta os torpes acontecimentos. De súbito, Marcondes suspirou dolorosamente e bradou: sou infame e não mereço compaixão nem ajuda. Engana-se. Somos todos frágeis, comprometidos com a consciência, credores de misericórdia e de piedade. Por isso, o Supremo Pai concede-nos oportunidades contínuas para a reabilitação que não podemos postergar indefinidamente. Não seja cruel com você mesmo, a ponto de escusar-se ao auxílio dos céus. Sou revel. Matei em nome de Deus, usurpei os recursos de outros, maquinei misérias contra o meu próximo, vilipendiei a verdade. E apodreci em vida num cárcere subterrâneo, esquecido. Mas não paguei tudo quanto fiz de mal. A Deus cabe a análise das ocorrências. A culpa que o aflige é efeito natural do despertar da consciência, mas não lhe dá o direito de eleger punição, porque os nossos são os recursos da injustiça e da ignorância. O querido irmão também se apaixonou pela jovem diva, a quem já nos referimos, Georgette Louise, e embora lhe despertasse algum sentimento de simpatia, a sua convivência com o detestável violentador, estimulou a recusá-lo, sem que o haja esquecido. Em razão daquela memória, foi buscá-lo no tormento em que tombou após o casamento fracassado e o surto esquizofrênico que o levou ao hospital psiquiátrico, dando-lhe guarida e facultando-lhe ocasião para a reabilitação que tem sabido utilizar com nobreza. A vida são as lições de recomeço incessante e de superação das paixões que nos agrilhoam ao solo do primarismo pelo qual iniciamos o processo de crescimento. Saber aproveitar cada momento, avançando, mesmo que vagarosamente, é o que nos cumpre realizar, especialmente depois de travarmos conhecimento com o Espiritismo, a sublime mensagem que nos traz Jesus de volta à convivência. Não tema, meu irmão. Liberte-se das aflições que o molestam, instalando no íntimo a irrestrita confiança em Deus, certo de que triunfará, caso permaneça trabalhando, auxiliando o amigo e benfeitor, com o mínimo que seja, não lhe criando qualquer embaraço ou dificuldade, tornando-se ponte que facilita o acesso, jamais obstáculo que impede o trânsito. Seus vigilantes amigos espirituais estarão socorrendo nos momentos mais difíceis, inspirando-o a vencer o cerco dos inimigos desencarnados que foram granjeados naqueles dias e a superar as tendências doentias que remanescem no país da sua realidade. Agora, que as lembranças ressumaram, durma para diluí-las outra vez, ficando somente as recordações saudáveis da nossa convivência, da presença do bem na sua existência, de tudo quanto pode produzir e realizar em favor de si mesmo e do seu próximo. Deus o abençoe. Germano acudiu ao dever e aplicou energias anestesiantes no paciente, que logo voltou a dormir com tranquilidade. Isidro, tomado de imensa gratidão, e emocionado abraçou nosso instrutor, agradeceu-nos a todos com palavras ricas de gentileza cristã, renovando o entusiasmo para o prosseguimento dos deveres abraçados. Naquele momento, uma luz penetrante e bela desceu sobre todos nós, provinda de elevada esfera de bênçãos e dei-me conta que se tratava de energia emitida pelo venerando Policarpo, que certamente acompanhava os acontecimentos que se desenrolavam naquele recinto espiritual. Estávamos inebriados de emoção pela beleza da luminosidade que a todos nos alcançava, penetrando-nos inteiramente, molécula a molécula e produzindo inefável bem-estar. Ato contínuo, com grande emotividade, o nobre Clímenes, o guia espiritual de Isidro, com elevada oração encerrou a reunião, sendo reconduzidos ao lar os convidados em espírito,
enquanto a natureza respirava a brisa do amanhecer de suave claridade. Diálogos e elucidações oportunas. Minha mente esfervilhava de interrogações. As observações haviam sido muitas. Eu recordava-me que, mesmo enquanto estava na jornada física, tomara conhecimento de que algumas dezenas de milhares de espíritos que participaram da Revolução Francesa encontravam-se reencarnados no Brasil, a fim de contribuírem com a sua missão histórica de expandir o Evangelho em devolução a outros povos. Ignorava, no entanto, que também aqui estivessem os verdugos da corte de Carlos X e Catarina de Médicis, membros nefários da noite de São Bartolomeu e dos seus dias subsequentes. Constatava agora, que isso era lógico, em face da oportunidade que tiveram os hediondos perseguidores dos calvinistas de reabilitar-se nos dias da Revolução, e que, não o conseguindo, receberam nova chance, porém, fora da psicosfera onde escreveram os terríveis desmandos, portanto, noutro país, que não a França. Assim, enquanto nos dirigíamos a um bosque encantador, onde repousaríamos um pouco, havendo ensejo oportuno, interroguei o Dr. Almeida. Constato, após a elevada reunião que tivemos, que alguns dos envolvidos em dramas espirituais e expiações dolorosas, no Brasil, procedem, também, daquele agosto terrível e dos anos que o sucederam. Como não, caro Miranda? Redarguiu, gentilmente, o benfeitor. Como a Revolução Francesa de 1789 é a continuação natural dos acontecimentos detestáveis ocorridos há mais de 200 anos, é compreensível que aquelas personagens que fomentaram a hediondez estejam ressuscitadas na carne dos que geraram as tragédias posteriores, embora os ideais de libertação de que se fizeram portadores os filósofos e idealistas, não podendo prosseguir na psicosfera do país, no qual adquiriram tantos adversários, foram encaminhados esses espíritos endividados para uma nação onde não tinham compromissos infelizes, a fim de auxiliarem no seu desenvolvimento e serem ajudados na própria recuperação espiritual. Tudo, em a natureza, obedece a uma planificação cuidadosa e mantém-se mediante sábio intercâmbio de forças e de auxílios recíprocos. No que diz respeito ao processo de evolução do ser imortal, os venerandos guias da humanidade cooperam entre si, de modo que um grupo étnico auxilia outro em maior dificuldade, uma comunidade histórica abra portas a outra que necessite de renovação e conquista de paz. Tem sido assim através dos tempos. Impérios que sucumbiram ante a violência de que se fizeram arbitrários dominadores, ressurgiram em novas nações que permitem, àqueles fracassados, a oportunidade de aplicarem as habilidades e conhecimentos que fomentam o progresso do novo grupo, enquanto lapidam as imperfeições morais e engrandecem os sentimentos. Assim, vemos os atenienses retornando nas roupagens culturais e artísticas dos parisienses, os espartanos volvendo ao proscênio terrestre entre os alemães, os conquistadores romanos vestindo as novas indumentárias da América do Norte, e sucessivamente. Ninguém sairá do palco terrestre sem que sejam sublimados os valores da inteligência e da emoção, que se apresentaram em qualquer parte do cenário planetário. Porque o benfeitor parecesse permitir-me o prolongamento da conversação renovadora, volvi a carga, indagando. Notei que o querido servidor utilizou de métodos diferentes no atendimento a Eduardo e a Marcondes. Ao primeiro, foi aplicada uma terapia enérgica, enquanto que, ao segundo, foi oferecida uma da natureza mais suave. Porque esse procedimento? E compreensível que, diante de uma enfermidade perigosa, dilaceradora e em estado de avanço inexorável, sejam utilizados os recursos mais vigorosos, como a amputação dos membros degenerados, a aplicação de processos de quimio e radioterapia, objetivando-se salvar o paciente e não as suas partes, algumas das quais, secundárias. No caso do nosso Eduardo, a gravidade do seu transtorno exige terapêutica severa, a única portadora de recursos para despertá-lo para a realidade de que foge, escamoteando a responsabilidade dos atos infames, mediante a transferência de culpa que atira sobre outrem. O nosso Marcondes, diferentemente, tem sido dócil ao sofrimento reparador e, ao mesmo tempo, procede de maneira edificante, auxiliando o trabalho da fraternidade sem reclamações quanto aos sofrimentos que o aturdem. Assim, embora portadores do mesmo transtorno espiritual encontram-se em estágios diferentes de recuperação. É possível prever-se como reagirão ambos os atendidos após o despertar e a partir de hoje, ao lado do médium Isidro. Sim,
De alguma forma podemos concluir que Eduardo se apresentará indisposto, em face do seu temperamento rebelde. Atribuirá o desdobramento a conflito da personalidade e pensará que foi vítima, mais uma vez, de algum ardil provocado por adversários desencarnados. Entretanto, os recursos calmantes e as energias próprias para o seu estado, que lhe foram aplicados, diminuir-lhe-ão a agressividade, dar-lhe-ão o ensejo de avaliar melhor a sua situação ao lado do seu protetor. No entanto, manterá o comércio infeliz com as entidades perturbadoras, a cujo convívio se habituou, em face dos clichês mentais doentes em que se compraz. Haverá, cedo ou um pouco mais tarde, uma mudança para melhor, ao dar-se conta de que o companheiro devotado terá um período menos largo no corpo, o que irá feri-lo intimamente, pelo medo de perder os benefícios de toda a ordem que aure, por estar-lhe ao lado. Permanecendo na obstinação a que se entrega, será lamentável o prosseguimento da sua existência. De referência a Marcondes, as lembranças serão mais vivas, aumentando nele o sentimento de ternura pelo amigo e a necessidade de trabalhar mais, a fim de readquirir a paz de que necessita com urgência. Não poderia o nobre Clímenes realizar o valioso concurso ministrado pela nossa equipe sob o seu comando. Não resta qualquer dúvida, elucidou, sem enfado. No entanto, como nos encontramos na crosta terrestre com específica finalidade de auxiliar alguns dos novos cristãos, os espíritas, a reabastecer-se de energias e de valor para o prosseguimento do compromisso assumido em nossa esfera, gentilmente o preclaro amigo reservou-nos o prazer de fazê-lo, assim auxiliando-nos em intercâmbio feliz, conforme referido anteriormente. Acompanhando-nos o diálogo esclarecedor, Petitingas solicitou permissão para participar e, por sua vez, ante a anuência do sábio interlocutor, interrogou. Não fosse a interferência oportuna que acabou de ter lugar, que aconteceria ao nosso irmão Isidro? A planta para desenvolver-se e manter-se saudável, respondeu, calmamente, necessita da luz do sol, que se lhe torna essencial ao crescimento, como ocorre nas diferentes expressões da vida na Terra. No entanto, o excesso de luz e de calor termina por ceifar-lhe a existência. Todos os espíritos necessitamos da contribuição do sofrimento para nos amoldarmos aos compromissos superiores. Todavia, quando eles atingem elevados níveis, tornam-se insuportáveis e podem levar-nos ao desequilíbrio e até mesmo à morte, por falta de ânimo para prosseguirmos, se nos encontramos no corpo físico. O nosso irmão Isidro vinha definhando, considerando-se fracassado no investimento aplicado em favor do seu pupilo. Sempre colhendo fiel e acusações injustas, em alguns momentos sofrendo mesmo agressão física, em tremendo desrespeito moral aos seus títulos de enobrecimento, murchava, como que crestado pela ardência do calor insuportável emanado pelo rival cobrador. Muito embora afeiçoado à oração e à confiança em Deus, sentia-se desfalecer, porque os equipamentos orgânicos sofriam os choques resultantes das agressões contínuas e não alimentados pelo pensamento habitualmente otimista do médium, que passou a colher a ideia da culpa, sem considerar os esforços de reabilitação que empregava. Essa atitude poderia levá-lo à desencarnação, mesmo porque se encontra sob moratória concedida pelo Senhor, a fim de poder ampliar ainda mais a área de iluminação de consciências e de socorros à humanidade. Recebendo-nos o concurso, rejubilou-se por sentir respondidas as suas súplicas direcionadas ao Pai generoso, felicitando-se por ver confirmadas as suas reminiscências, nas quais não se encontrava como o único responsável pelo fracasso e sofrimento do insurgente. Fixando no espírito as energias superiores que foram absorvidas, especialmente aquelas que procediam do Marte da fé cristã primitiva, será vitalizado no corpo físico por meio das irradiações fomentadas pelo perispírito. Nunca as maquinações das forças do mal lograrão êxito nas suas façanhas. A sua aparente vitória é sempre transitória, objetivando auxiliar aquele que lhe padece a injunção a despertar para os empreendimentos enriquecedores, a descobrir as ilusões a que se aferra, a oferir os benefícios da conduta elevada a que se deve entregar com devotamento. Desse modo, todo aquele que se afadiga no bem, na execução das atividades fomentadoras do progresso e do desenvolvimento da vida, sempre encontra apoio no mundo das causas, mesmo que lhe desconheça a realidade. O importante são os sentimentos geradores das intenções, facultando o entendimento dos métodos que devem ser aplicados na execução dos seus programas. Silenciando, por breves momentos, logo depois, prosseguiu, generoso, o nosso irmão Isidro,
Desde criança, experimenta o cerco danoso das entidades vingadoras, que nele reconhecem um instrumento precioso de que se utilizam os nobres construtores da sociedade terrestre para o engrandecimento das vidas humanas. Ele faz parte do grupo de médiuns que, na atualidade, em diferentes partes da Terra, estão contribuindo para que o espiritismo finque raízes na cultura, na ética e no comportamento social. Havendo retornado à Terra, mais de uma vez, após os deslates que se permitiu nos turbulentos dias do século XVI e XVII referidos, conseguiu discernir com clareza a respeito dos objetivos reais da existência, adotando o comportamento cristão, que antes era desconsiderado. No século passado, tomando conhecimento da revolução espiritual que teria lugar no planeta, ofereceu-se para trabalhar na mediunidade, auxiliando a eclosão da terceira revelação judaico-cristã, que é o Espiritismo, a fim de integrar-se, por definitivo, nas fileiras dos servidores do Evangelho. Concluída a tarefa, apagou-se no anonimato ao que se recolheram os demais abnegados médiuns da codificação, ressalvadas poucas exceções. Convocado, posteriormente, para dar prosseguimento ao ministério imortalista, entregou-se ao mistério com total abnegação, tornando-se um verdadeiro exemplo de fé e de ação evangélica. Fazendo parte do mesmo grupo que esteve junto ao codificador, nos primórdios da tarefa, prossegue com aqueles abnegados ceareiros, executando o programa divino sob superior supervisão. Ante o silêncio natural, próprio para a maturação das informações, volvi ao questionamento, indagando, equivale dizer que, aqueles instrumentos mediúnicos de que se utilizou o lúcido mestre de Lyon para a elaboração da doutrina espírita, encontram-se reencarnados, neste momento, ou estiveram recentemente oferecendo seus condutos especiais para o prosseguimento da obra de cristianização da humanidade. Exatamente. A obra não ficou concluída naqueles dias, como é compreensível, embora a justeza e complexidade harmônica dos seus postulados. Não se trata, portanto, de uma doutrina estanque. O seu campo de conhecimento é infinito como a própria criação. Ampliando-lhe os conteúdos apresentados em síntese, espíritos dedicados daquela primeira hora volveram para dar continuidade às investigações, ao desdobramento dos seus parâmetros, ao desenvolvimento das suas teses, na condição de investigadores, de escritores, de jornalistas, de oradores, mas também como médiuns eficientes e responsáveis, de forma que permanecessem abertas as portas de acesso à imortalidade por intermédio das comunicações espirituais, que constituem a documentação viva e imbatível do que se encontra exarado nas obras básicas que lhes servem de alicerce. Por consequência, é compreensível a perseguição de que se vêem objeto esses paladinos do bem. Os inimigos do progresso, que sempre se manifestaram contra a evolução e as conquistas do belo e do superior, investem com agressividade contra eles, tentando dividi-los, para mais facilmente destruí-los, fomentando áreas de atrito insensato, para melhor confundi-los, estimulando grupos de admiradores invigilantes, para desviá-los dos deveres, ou gerando sofrimentos rudes, a fim de os desanimarem. Certamente, que esses verdugos agem em vão, porque os fiéis e valiosos trabalhadores estão vinculados a Jesus, a quem servem, não se preocupando com as vaidades humanas nem com as disputas inúteis por peixes, beques e vanglorias. Conscientes das responsabilidades que lhes dizem respeito, mantêm-se ativos na execução do programa que lhes cumpre desenvolver, preservando os valores morais que os devem caracterizar, assim evitando o predomínio das imperfeições pessoais, que dão acesso às interferências das mentes infelizes, geradoras de problemas. Enquanto se mantiverem dóceis ao chamado do Senhor, seguirão adiante com desassombro e alegria, ampliando os horizontes da felicidade para todos os habitantes da Terra. Apesar da gravidade do compromisso e da lucidez em torno da sua execução, como é compreensível, alguns irmãos menos resistentes às atrações do mal, desfalecem na coragem, estacionam nos desvios atraentes, detêm-se nos melindres do personalismo doentio, afastam-se da trilha do dever, magoados com os companheiros, sobre eles atirando a responsabilidade pela sua defecção. Enfim, nem todos chegarão ao termo estabelecido conforme seria de desejar. Mas haverá outras oportunidades para quem permaneça na retaguarda, porque o Senhor é todo amor e todo misericórdia, jamais abandonando sequer aquele que o deixa por outros interesses. Desse modo, ninguém, na terra, pode considerar-se vitorioso em um empreendimento,
especialmente sendo de natureza espiritual, enquanto investido da indumentária carnal. Somente após a libertação do cárcere orgânico é que poderá considerá-lo concluído, cabendo ao sábio condutor da sua vida a análise final da tarefa e o veredicto em torno da mesma. Trabalhar atentamente, buscar iluminar-se interiormente, desenvolver os sentimentos de amor e de caridade no coração, tornando a mente clara para pensar com retidão e a existência dedicada à ação, constituem pauta de deveres a que todos nos devemos afeiçoar, enquanto nos encontramos no campo de batalha. Pairava no leve ar da manhã um suave perfume que vinha do bosque para onde nos dirigíamos. A natureza, em festa, participava da azáfama dos elementais zelando pelas forças vivas em harmonia cósmica. Adentramo-nos pela mata exuberante, rica de beleza, de formas, de cores, de plantas, de insetos, de animais e de vida, permanecendo em uma clareira iluminada, onde nos detivemos em meditação e repouso. Avaliação de tarefas e despedidas. Ao cair da tarde, convidados pelo incansável orientador, começamos a visitar aqueles que antes haviam recebido nossa assistência espiritual, de modo que nos fosse possível realizar uma avaliação de resultados. Passamos, então, a retornar aos lares amigos, nos quais houvéramos operado e examinado os companheiros queridos. Alguns deles, em verdadeira convalescença, readquiriam forças para o prosseguimento dos compromissos que assumiram. Outros, renovados e felizes, continuavam abraçados ao ministério, ricos de esperança e de realizações. Começamos pela cidade do apóstolo de Jesus, onde reinava uma grande paz. Logo depois, visitamos Irineu, seguindo ao lar de Laércio, que particularmente despertou minha atenção, em face do esforço que ora desenvolvia para ajustar-se às novas conjunturas, reavaliando os prejuízos que a si mesmo se causara, enquanto programava intimamente a recuperação de que sentia necessidade inadiável. Libertava-se da injunção penosa em que tombara, reconhecendo a gravidade da sua situação e a responsabilidade pela falência pessoal, ao mesmo tempo predispondo-se para dar continuidade ao renascimento íntimo onde a divindade o colocasse. As reminiscências da vida de dissipações que se permitira após a absorção de tantos e vigorosos conhecimentos doutrinários, atormentavam-no, ao mesmo tempo em que lhe facultavam melhor entender a diferença existente entre conhecer e vivenciar aquilo em que se pensa e crer. Silvério Carlos, totalmente entregue ao apostolado da caridade, percebeu-nos a presença, entusiasmando-se e agradecendo em prece silenciosa o benefício de que foi objeto, ao tempo em que rogava apoio e amparo para a continuação dos serviços a que se afervorava. Captamos em sua mente que Elmério transferira-se de cidade, após o incidente lamentável, não mais o perturbando com a sua malévola presença. A providencial assistência ministrada pelo Dr. Arquimedes e nosso grupo, sob a inspiração divina, facultar o prosseguimento dos serviços dignificadores e o prolongamento da sua preciosa existência física. A instituição continuava recebendo os aflitos e desorientados, enquanto o núcleo espírita prosseguia libertando as consciências que se enredaram nas malhas do mal impedindo-as de comprometer-se com os três varios da atualidade. O jovem doutor Emir Tibúrcio Reis conseguia implantar discreta e seguramente os procedimentos espíritas na clínica psiquiátrica, sensibilizando alguns colegas, enquanto suportava airosamente os opositores que sempre existem em toda parte, gerando dificuldades e mantendo a prosápia pessoal. O seu mentor, Dr. Ximenes, informou-nos dos progressos alcançados e referiu-se às expectativas do êxito que se delineava para o futuro. Os resultados da nossa visita foram positivos, favorecendo a ampliação de conceitos e de técnicas em benefício dos pacientes mentais sempre credores de carinho e de consideração, especialmente quando obsidiados e se em direção equilibrada de comportamento. O mais constrangedor entre os atendidos pela nossa equipe foi o Dr. Marco Aurélio, que permanecia estertorando nas consequências do distúrbio que o acometera, antes da terrível flagelação que pretendia impor-se em relação ao futuro, assassinando a esposa enferma. Sem poder entender a ocorrência salvadora, lutava, em espírito, contra o corpo semi-amortecido, que lhe não correspondia às exigências, lamentando desencadear dos inúmeros infortúnios que decorreram da sua conduta desregrada. Assim mesmo, nosso mentor providenciou que Ângelo e Germano lhe aplicassem socorro específico por meio dos passes, diminuindo a agressão à área cerebral afetada, de modo a propiciar-lhe menos aflição nos dias subsequentes.
Enquanto nos encontrávamos assistindo, acompanhada pela genitora, deu entrada na enfermaria especializada, a senhora Lucinda, esposa desencarnada do falido advogado. Jovial e refeita totalmente dos impedimentos orgânicos que a retiveram no leito e, por pouco, não facultaram o crime hediondo programado pelos perversos comparsas do seu marido invigilante, saudou-nos agradavelmente e, tomando conhecimento de que fora o nosso mentor quem operara as alterações ocorridas no seu lar, na noite fatídica, comoveu-se até as lágrimas, agradecendo a providencial interferência e rogando continuação de assistência para o companheiro inválido e os filhos imaturos. Informou que, logo se recuperou do fenômeno da desencarnação, desejou visitar aquele que pensara em eliminá-la fisicamente. Aduziu que houvera percebido a sua intenção, mas que, impossibilitada de qualquer atitude, em face da paralisia que a tomara, experimentou angústia infinita, até a ocorrência calamitosa a que lhe dera lugar, com a sua consequente liberação do corpo, em razão da misericórdia divina. Esclareceu que, nada obstante, amava-o, experimentando tristeza por vê-lo na situação desditosa em que se debatia e, principalmente, pela falência ante o elevado compromisso espiritual que lhe dizia respeito. Confiava, porém, no Altíssimo, que lhe conferiria outra ocasião para prosseguir, talvez em condição diferente da atual, mas que não cessaria de interferir em seu favor, porquanto a ocorrência infeliz, de maneira alguma afetava-lhe o sentimento de profundo amor. Esperá-lo e após o decesso carnal, e se lhe dedicaria como enfermeira eficiente, auxiliando-o no refazimento após o túmulo. Acercou-se do leito e, tocando o chakra coronário do enfermo, chamou-o docemente, mais de uma vez. Embora o estado grave e a desarmonia cerebral, ele escutou-a no recesso do ser, identificando-lhe a voz e comovendo-se. Um relâmpago de remorso feriu-lhe o pensamento e ele desejou prosternar-se em atitude humilde para rogar-lhe perdão, sem que pudesse expressar o sentimento que o invadiu. Ela, no entanto, captou-lhe a vibração e, enternecida, acarinhou-lhe a cabeça úmida de suor, transmitindo-lhe palavras de alento e de fé na misericórdia divina, que ele desdenhara. Nosso mentor despediu-se, o mesmo fizemos, e rumamos para nossa base de atividades ali próxima. A noite havia chegado e o silêncio era profundo. Quando alcançamos o campo onde se erguiam as edificações reservadas às diversas e numerosas equipes, dirigimos-nos àquela que nos fora reservada, enquanto observei que, de momento a momento, a noite era cortada por curioso rastro de luz, que recordava o atrito de algum meteoro com a atmosfera, a estrela cadente, e que o benfeitor informou serem as novas caravanas que agora viriam substituir os grupos que retornavam à nossa esfera. Menos de uma hora transcorrida, com o coração túmido de alegria, dirigimos-nos ao edifício central, onde já se encontravam diversos grupamentos que operaram em diferentes regiões do país, esplendentes de felicidade em decorrência do labor santamente cumprido. Dei-me conta, então, que se passara um mês, desde quando chegamos para iniciar o nosso périplo de auxílio fraternal. Não me apercebera, no afã que tomara conta da minha mente, da velocidade com que transcorreram os dias, porquanto importante eram as atividades que nos fascinam, especialmente no que tange à sustentação de forças aos trabalhadores do bem, momentaneamente combalidos e necessitados de reforço moral e espiritual. Para minha surpresa e encantamento, o benfeitor Crescêncio, em espírito, encontrava-se no recinto, exultante com os resultados da providência proposta pelo mártir Policarpo. A reunião iniciou-se com ungida oração de agradecimento a Deus pela oportunidade de serviço a Jesus, seu Filho amado, que foi proferida pelo responsável do cometimento, e, logo após, os diversos diretores dos grupos apresentaram breve relatório de resultados, recebendo o aval do guia gentil. O Dr. Arquimedes igualmente sintetizou o trabalho executado, demonstrando a necessidade de futuras visitas aos beneficiários, de modo que prosseguissem fortalecidos na execução dos objetivos abraçados, no que foi secundado pelos demais dirigentes. O venerando irmão Crescêncio anuiu de boa mente com a sugestão, informando que aqueles que haviam recebido a valiosa contribuição espiritual de cada equipe continuariam sob a sua fraternal assistência, conforme as possibilidades pertinentes, assim prosseguindo sustentados até o término da jornada terrestre. Tratava-se de uma providência feliz, porquanto, não poucas vezes, no transcurso de qualquer realização,
surgem desafios novos e surpresas perturbadoras que podem contribuir para o insucesso ou, pelo menos, para retardar o êxito do acometimento. Assim, periodicamente, em grupo ou individualmente, os nossos irmãos receberiam nossas visitas e quaisquer providências que fossem necessárias de aplicadas, seriam levadas ao mentor, para definição, assim mantendo o clima otimista de realização sob as bênçãos de Jesus. 3 horas, mais ou menos, após o início da reunião, soou o momento de finalizá-la. Bailavam em mim as emoções de reconhecimento e de alegria, na ingenuidade do servidor que apenas fez o que lhe foi recomendado, mas com a satisfação de haver sido convidado para o banquete de luz da caridade, que a mim mesmo muito enriquecera. Enquanto música suave tocava-nos as fibras mais delicadas do sentimento, ouvimos exortação, mesclada de súplica e de reconhecimento, proferida pelo apóstolo representante do mártir cristão. Senhor Jesus, aqueles que te amavam no passado, ofereciam as existências em holocaustos de amor, que aceitavas em júbilo. Entregavam-te a vida, sem qualquer condição, demonstrando aos inimigos do amor que somente por meio da doação total é possível viver sem plenitude. Respeitavam a existência orgânica e nunca temiam a morte, em contínuos testemunhos de fé e de exaltação do teu nome, sem coragem de dirigir-se ao Pai que te enviou para nós. Seguiam-te os exemplos e viviam as tuas palavras com arrebatamento e, por isso mesmo, modificaram os rumos da história, esculpindo-te o nome nas suas fulgurantes páginas. Foram os demarcadores dos caminhos do futuro, por onde deveriam seguir aqueles que viriam depois. Mas, que fizeram os seus sucessores? Ainda não amadurecidos para a liberdade, nem firmados com segurança nos propósitos santificantes da abnegação, inverteram a ordem dos teus ensinamentos, profanando os teus postulados e entregando-se às paixões dissolventes, em que se comprometeram. Tu acompanhaste a alucinação generalizada, tomado de infinita compaixão por todos esses equivocados. Nunca, porém, os abandonaste, perseverando amorosamente ao seu lado, ensejando-lhes o ir e vir pelo carreiro das reencarnações até que despertassem realmente para assumir a postura de servidores fiéis da verdade. Eis que, agora, muitos daqueles desatinados recuperam-se da desdita a que se entregaram, e estão dispostos a corrigir-se, empenhando-se, com total dedicação, no ministério redentor. Aceita-nos o débil esforço e socorre-nos com a tua providencial misericórdia, a fim de que não voltemos a desfalecer, nem a comprometer-nos com a loucura outra vez. Recebe, desse modo, a nossa insignificante doação de amor e de respeito, mediante o serviço de auxílio ao nosso próximo emaranhando em dificuldades ou equivocado conforme já estivemos. E a nossa única forma de dizer-te que estamos no caminho, trôpegos ainda, porém, avançando pela trilha que nos traçaste em luz. Abençoa este nosso esforço, envolvendo aqueles a quem levamos o teu conforto, com as tuas concessões de luz e de sabedoria, para que se vençam a si mesmos e realizem o encontro final contigo. Mestre inovidável, distende o teu olhar de compaixão sobre nós e guarda-nos na tua paz de que muito necessitamos. Ao terminar, harmonias siderais dominavam a sala ampla. Todos choravam discretamente. O mensageiro do mundo maior deteve-se, por um pouco, em silêncio, após o que, liberou-nos a todos, exortando-nos, entre os dois mundos, e de em paz de retorno aos vossos deveres habituais. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe e vos conduza por onde quer que fordes. Recebei a gratidão daqueles que morejamos convosco na construção do reino de paz e de plenitude. Não era necessário acrescentar mais nada, nem isso aconteceu. Saímos silenciosamente do recinto, como ocorreu com as demais equipes, nimbados de peregrina luz e, à medida que alcançávamos a ampla área nas proximidades do mar, o fascínio da noite e a sensação do dever nobremente cumprido dominavam-nos, impedindo-nos de expressar qualquer tipo de sentimento que nos envolvia. As despedidas, portanto, foram sem palavras. Havia uma inconfundível vibração de paz e de felicidade em todos os grupos que, de imediato, desapareceram nos embora o estrelado, deixando o rastro de luz, qual fizeram os que estavam chegando. De nossa parte, também emergimos da terra na direção do nosso núcleo espiritual, agradecidos a Deus e profundamente reconhecidos ao Doutor Arquimedes e os irmãos generosos que nos enriqueceram de harmonia e de conhecimentos. Logo me dei conta de que o amor para com o planeta terrestre permanecia no meu coração,
Silenciosamente roguei a Deus permitisse-me voltar muitas vezes ao seu seio generoso e acolhedor. Fim.